jamais esperar uma motivação para começar. Você deve primeiro começar e depois a motivação vem. Na verdade, você tem que pensar no propósito daquilo tudo. Na ideia central, mais do que isso, o que isso tem a ver com o seu objetivo final. Mas o que isso, o quê? A qualquer coisa que você esteja determinado a fazer, por exemplo, começar uma atividade física, começar uma dieta, desde que seja alinhado com o seu objetivo final. Quem quer ter mais qualidade de vida, quem quer ter mais saúde, quem quer ficar livre de remédios, ou quem não quer começar a tomar remédios, enfim, né? De discutir muito isso e de ser motivado ou não. Às vezes as pessoas ficam simplesmente paradas no tempo, esperando que alguma coisa aconteça para que ela possa resolver outros problemas. O que eu quero dizer com isso? Ah, tá bom. Então, se por um acaso amanhã estiver chovendo, eu não vou fazer caminhada. Mas olha só, isso é uma condição. Tá? Isso não é ainda essa identificação, isso não é procurar por motivação. Não tem que estar sol para que você faça exercício físico. Existem outras opções e existem outras qualificações daquilo que você se predispõe a fazer. Pode ser que você se predisponha a correr, tudo bem. Amanhã então, se tiver sol, eu vou correr. Mas não é o sol que vai te motivar ou não. Pode ser que você corra na esteira, pode ser que você corra com o tempo fechado mesmo, sem chover. Enfim, pode ser que amanheça frio e você use isso como desculpa para falta de motivação para correr. Isso não é motivação, tá? Você está explicando uma coisa que não existe com outra que não aconteceu ainda, ou já esperando que o pior aconteça. E são esses pensamentos que ocupam a cabeça das pessoas ansiosas. É isso que vai te gerar mais ansiedade ainda, porque você já se programou para fazer alguma coisa e já está esperando alguma coisa acontecer para explicar o porquê você não quer fazer aquilo. Tudo bem, tá? O exemplo pode ter sido um pouco genérico. Mas dá uma olhada, olha só. Eu falei de propósito, aquilo que você se propõe ou predispõe a fazer. Você precisa, antes de mais nada, ter uma razão bem definida. Poxa, mas o assunto de hoje não era motivação? Sim, você precisa ter uma razão definida para poder ser motivado por aquilo. E eu vou te falar duas formas de motivação existente. Mas antes de mais nada, um exemplo muito claro disso, né, de uma razão que leva à motivação, é a própria Arca de Noé. É ou não é? Você imagina se ele fosse uma pessoa supersticiosa, enfim, ou negativa, que dissesse, não, mas eu vou construir uma arca e vai afundar e todo mundo vai, enfim, tá? Deixando o lado religioso à parte, eu acredito que uma razão maior fez com que ele não só acreditasse num sonho, ou acreditasse num propósito maior, que o levou a ser motivado e fazer o que fez. Entrar para a história, literalmente, né? Agora imagina assim, como é que a gente faz para transportar uma carga muito grande? Imagina um caminhão que vai levar um monte de pedra. Imagina essas pedrinhas portuguesas, né, que a gente faz calçada e tudo mais. Como é que a gente carrega isso? É muito desajeitado. Mas quando você enche um caminhão daquilo, ainda continua desajeitado, fica tudo bagunçado lá dentro. Mas quando esse caminhão começa a andar, começa a mexer, aí as pedras vão se mexendo e vão se ajeitando lá dentro. Concorda que daí, quanto mais o caminhão chacoalha, mais ajeitam aquelas pedras lá dentro? Não é assim que a gente faz? A gente enche a sacola do mercado com alguma coisa e dá uma chacoalhada assim, que é para tudo dar uma ajeitada lá dentro, né? Tem algumas pessoas que até brincam aí, que comem bastante, aí fica de pé, dá um pulinho para poder ajeitar tudo lá dentro, para poder caber mais. Olha só, na verdade, se você ficasse esperando com que essas pedras se ajeitassem no caminhão, para depois poder sair com o caminhão e levar, transportar de um lado para o outro, você jamais sairia do lugar. Porque você está esperando que as pedras se ajeitem para poder fazer a viagem. Na hora que você deveria simplesmente colocar as pedras lá e sair, começar a fazer a viagem. Porque daí com o movimento e com o tempo, essas pedras iam se encaixar lá. E tudo ia ficar certo até quando você chegasse no seu destino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você jamais esperar
uma motivação para começar qualquer coisa que seja. Você só precisa começar. Começa que a motivação vem. Desde que isso, lembra do propósito da razão? Desde que isso esteja realmente alinhado com o seu objetivo final. Desde que você queira realmente conquistar o bem maior fazendo aquilo. E aí você vai se automotivar ou por uma motivação externa a sempre ir além e conquistar o seu objetivo. Vamos lá? Faz sentido? Essa falta de razão, às vezes, te limita e te bloqueia. Então não fique esperando o motivo. Tenha só firme no seu pensamento a razão pelo qual você precisa. Por exemplo, para quem quer ler um livro. Às vezes a gente quer ler um livro, mas aí olha para o livro, a primeira coisa que você faz quando quer ler um livro, quando pega o livro na mão é o quê? Antes de olhar o tamanho da letra da página, é ver quantas páginas tem o livro, quantas folhas tem o livro. E aí quando é muito grosso o livro, algumas pessoas olham e falam assim, vai demorar muito. Nossa, não dá. Melhor não. Ou então larga lá o livro e vai procrastinando. Até quando isso? E um trabalho, entregar um trabalho, que seja na escola ou que seja no próprio emprego, um relatório, enfim. Você vai procrastinando isso até quando? Toma cuidado com isso, não espera algo bom acontecer ou uma motivação acontecer para que você comece alguma coisa. Simplesmente comece. E lembra o que eu sempre digo? De comemorar pequenas vitórias, pequenas conquistas. Quando você comemora pequenas vitórias, aquilo vai te impulsionar a ir além. E aí quando você vê, já está na metade do livro, já está chegando no final do livro. E aí você olha para trás e fala, poxa, e se eu não tivesse começado? É nesse ponto que você tem que se apegar e usar como motivação para a próxima ação sempre. É como você aprender alguma coisa. Se você não praticar aquilo, acaba esquecendo. Então pensa comigo, o que não é, né, essa parte de motivação que eu falo sempre? Sempre ficar esperando que outras pessoas façam aquilo tudo por você, né, ou então querer que outras pessoas resolvam o mesmo problema que você está passando, isso aí não é motivação. Isso é simplesmente procrastinar o que você tem que fazer, ou então fazer alguma coisa por obrigação, que daí não está alinhado com o seu propósito. Tá? Ou então, algumas coisas que as pessoas te mandam fazer. Aí cai naquela situação que é um emprego que você não gosta, porque você não sente prazer, não está alinhado com o que você quer, simplesmente não se sente bem, está lá só por causa do dinheiro, se for um emprego bom, né? Às vezes nem é tão bom e está te tirando do seu caminho, enfim, tá? Então esse tipo de motivação, de alguém mandando você fazer, fazendo por obrigação, ou querendo que outra pessoa faça por você, você está se autodesmotivando. E motivação é o que te leva a procurar por algo baseado no entendimento de duas formas que sempre estão coligadas. Existe a automotivação e existe motivações externas. Mas olha só, não confunda uma motivação externa com o teu chefe te pedindo, ou mandando, obrigando que você faça alguma coisa, ou né, aquela falta de opção e você é a única pessoa que tem que fazer contra a tua vontade. Isso aí não é motivação. Motivação é aquilo que alinha com o teu objetivo. É aquilo que te puxa e te tira do lugar que está. É aquilo que faz com que você acorde todo dia pela manhã e tenha prazer em fazer. Automotivação é quando você consegue gerar isso instantaneamente, um poder mental. Motivação externa é, por exemplo, aquilo que te leva até lá. Quando você gosta muito, muito, muito de comer pizza. Quem gosta de comer pizza? Aí você foi convidado, claro que não nessa época que a gente está passando, mas foi convidado para um aniversário numa pizzaria. É claro que além de ser convidado para uma festa, além de ser um amigo, você ainda tem mais o chamativo de ser uma coisa que você gosta muito. Então por que a gente não consegue pensar dessa forma
e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer, que a gente acha que é bom pra gente, da mesma forma como se a gente estivesse indo a uma pizzaria. O entendimento de todas as situações, ele é processado da mesma forma no seu cérebro. Então tenta pensar dessa forma. É claro que uma pizzaria é muito mais chamativa do que, talvez, o teu local de trabalho. Mas enfim, e se você for apaixonado por aquilo que você faz? É preciso que você preste atenção na razão daquilo. A razão é o motivo que gera um raciocínio, que te leva a uma indução ou decisão de algo. Baseado sempre nesse sentido, não só indução, também, né, a dedução, tá? A indução é algo que você olha para os efeitos daquilo e chega até as causas. E a dedução é quando você olha das causas e chega até os efeitos. É um no sentido contrário do outro, mas são complementares, tá? Por exemplo, a indução, você observa o que está acontecendo e cria algumas regras para aquilo. Como um exemplo claro disso, imagina um convívio de uma comunidade. Ou então quando você vai de férias, né, para uma pousada e tem várias famílias junto, dividindo o mesmo lugar. É preciso que você olhe para aquele convívio, para aquela comunidade, e que daí se estabeleçam algumas regras de lavar a louça, manter a ordem do lugar, enfim. Isso é uma indução, você vê o ambiente é induzido por algumas regras de convívio, coisas básicas e normais. Ou então uma dedução é quando você observa as regras daquilo e depois você vê o que está acontecendo. Como, por exemplo, uma partida de futebol. Quando tem uma falta lá, você presta atenção nas regras e depois toma uma decisão, né, do menor para o maior. Faz sentido? Vamos lá. Então a indução é quando você olha os efeitos para ver as causas, e a dedução é quando você olha as causas para ver os efeitos. E dedução ou indução te levam a uma razão, que te leva a uma motivação maior. Olha só, essa desconstrução que eu fiz agora é só para que você entenda como é feita essa motivação. Como você pode construir algo que você fica, às vezes, por anos esperando acontecer e que só depende de você dar o primeiro passo para que o universo inteiro se organize e te dê aquele objetivo que você está querendo. Lembra quando eu falava do efeito borboleta? A lei do caos? Tem muito a ver com isso. Depende só de você fazer o primeiro movimento. Quando você faz o primeiro movimento, algo maior acontece. É como se você se predispõe a fazer exercício. Poxa, eu preciso começar a fazer um exercício físico. Para quem não faz exercício e se predispõe a fazer um exercício, só de acordar cedo no primeiro dia já é a primeira vitória. Não precisa nem fazer o exercício. Só de ter acordado cedo, de ter conseguido sair de casa e ter começado o exercício, já é a tua vitória. Comemora isso e usa isso para que você aumente com motivação todo o teu ganho em cima disso, comemorando e celebrando pequenas vitórias. E a motivação, ela ainda pode ser dessas duas formas que eu te disse. Ou automotivação, quando você se autoestimula através de uma razão própria, ou então uma motivação que vem do meio externo, né? Quando você é estimulado através de uma razão que faça sentido para você, que esteja alinhado com o seu objetivo. Então pensa, qual é a tua motivação diária hoje? O que te tira da cama todos os dias pela manhã? Não vale falar que é o despertador, né? Ou então, meu pai quando acende a luz. Calma, tá? O que faz o teu coração cantar? O que te motiva todo dia a querer mais, a querer fazer alguma coisa? A melhor forma de começar a perceber isso é introduzir isso na sua vida de forma gradativa. Evidenciar, procurar, tentar achar qual é a razão que te leva, né, ou não, a uma motivação pelo que você deseja alcançar na vida.
uma motivação para aquilo que te leva, para aquilo que tem que ser feito. A melhor forma de começar isso talvez seja por tentativa e erro. Talvez sim ou talvez não, espelhados nos exemplos que você tem por aí. E toda vez que eu falo para as pessoas que é possível que a gente supere qualquer problema emocional e tenha uma vida sem ansiedade, é porque eu passei por isso, eu experienciei isso, eu aprendi a eliminar a ansiedade da minha vida e por isso ensino pessoas hoje a se verem livres de ansiedade também. Mas olha só, esse é o meu exemplo. Eu quero então que você, espelhado no meu exemplo, saiba que é possível e que dessa forma você comece a ter os seus resultados baseado nessa motivação externa, que sou eu. Você vai construir as suas motivações internas, sabendo que é possível. Se alguém fez, não é mais impossível. Então, se alguém consegue ter uma vida sem ansiedade, é possível que você também construa a sua vida sem ansiedade, espelhado nos exemplos que você vê por aí. E é nessa hora que eu não me importo de usar toda a minha deficiência hoje física como modelo de prova e para te dizer que, olha, se eu com toda essa debilidade física, né, consigo superar tudo isso e consigo ensinar outras pessoas, com certeza você consegue fazer também. É preciso que você aprenda e coloque em prática tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você entende, para começar a ter motivação com os seus próprios resultados. Pense dessa forma. Se você se propõe a fazer caminhada todo dia de manhã, é porque provavelmente você deve acordar ou na hora de ir para o trabalho, ou já atrasado para tudo. Se você se propôs a fazer caminhada, não fica feliz se você não conseguir andar 10 km já no primeiro dia. Mas fique muito feliz se você conseguir levantar no horário proposto, conseguir pelo menos se arrumar e sair. Chegou lá, deu uma volta, começou a andar, não se sentiu bem, não é motivo para se desanimar. Mas olha para trás, olha para o seu dia, como eu disse agora. O que de bom você viu nisso? De bom eu vi que eu já consegui levantar e chegar até o local de exercício. E repete isso. Quanto mais você pratica isso, melhor você fica. E o que esperar de pessoas que conseguem buscar por motivação? Ou usando a parte interna ou externa, né? A motivação de fora, aquilo que te tira da cama. Pessoas que conseguem motivar a si próprio, conseguem naturalmente motivar também outras pessoas, sem nem mesmo fazer força para isso. Exemplo. A gente sempre fala que é preciso que você faça muito mais do que somente diga. Falar deixa a impressão. Será? Mas fazer constrói o seu legado. Pois se desenvolvem naturalmente em alguns campos as pessoas que são mentalmente mais fortalecidas. Sabe essa ideia de motivação interna e externa nada mais é do que aquilo que te puxa para frente. Esse autodesenvolvimento está na prática daquilo que você se desenvolve, daquilo que você faz, e sendo motivado, tanto por meio externo ou interno, a conquistar mais, a querer mais. E aí é claro, né? Quando a gente faz alguma coisa que todo mundo gosta e que a gente se sente feliz por isso, a gente sempre quer fazer mais. Quem já fez um bolo aí que ninguém gostou? Você vai querer fazer esse bolo de novo? Mas e aquele tipo de comida, ou um bolo, ou um pão, enfim, um almoço que todo mundo gosta, não te estimula a fazer mais? Então faça isso com você agora. As suas vitórias vão te estimular a querer mais. Usa isso como motivo de motivação. Usa isso como ponto de apoio, como alavanca para continuar em frente e ir além. Sempre mais. Da mesma forma que o ansioso usa isso ao reverso, né?
Se alguma coisa deu errado, ele vai usar isso como ponto de apoio para tomar cuidado e achando que vai ter muito mais coisa dando mais errado ainda. E aí começa a criar mais limite, mais ansiedade. Então é hora de reverter. Você vai conseguir fazer isso de uma vez? Não. Para reverter toda essa história, você precisa de novo dar o primeiro passo no sentido contrário, dar o segundo passo, começar a resolver um problema, depois o outro, até que você se libere de todas essas amarras. Por isso o mais importante é não esperar a motivação chegar até que você faça alguma coisa, mas sim começar a fazer, qualquer coisa que seja, mas que esteja alinhada com o seu objetivo final. Começa a fazer. Começa a fazer com pensamento positivo e tenha certeza de que você vai ser automotivado a continuar isso. Talvez essa motivação venha do meio externo primeiro. Sabe como o exemplo que eu dei, né? Eu quero fazer caminhada, mas você levanta e fala assim, tá frio, pode ser que chova, eu não vou porque o movimento, enfim. Mas aí você para com isso e vai fazer a caminhada. Começou a fazer a caminhada, aí não choveu. O frio que estava foi embora. Você começa a produzir endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Começa a se sentir melhor. E aí você para e lembra daquele momentinho antes de sair de casa que você quase desistiu. Percebe como a motivação ela vem quando você simplesmente se joga para o universo? Então não espera a motivação chegar para você começar qualquer coisa que seja. Começa. Começa com a certeza de que vai dar certo, de que vai ser bom. E aí você vai ser automotivado pelo processo. Então começa que vai dar certo. E quando você simplesmente começa, qualquer projeto que seja, que você deseja concretizar para a sua vida, 3 coisas muito importantes acontecem. Escreve isso, presta atenção. A primeira coisa é o aprendizado contínuo. Mesmo que você começou para esperar a motivação chegar e deu errado, não deu certo, isso se transforma no aprendizado. É nessa hora que eu falo que você tem que treinar a tua mente para procurar por pontos positivos. Se deu ruim, se lascou, o ponto positivo disso é o aprendizado que isso deixa. Então fala, poxa, estou recomeçando do zero. Do zero não. Você está tendo a chance de fazer de novo com todo o aprendizado que a primeira vez te trouxe. Talvez, pelo sentido de pensamento que um ansioso tem, já esperando aquilo dar errado, você saiu e levou uma blusa de frio gigante com medo de passar frio pelo caminho. 5 minutos depois, você já estava aquecido e teve que carregar a blusa o tempo todo porque não tinha como deixar em lugar nenhum. Olha o aprendizado disso. No próximo dia, você fala, opa, não preciso da blusa, porque está friozinho, mas daqui 5 minutos eu estou aquecido, não preciso mais. Mas talvez fosse legal que eu tomasse um pouco mais de água antes, para não sentir tanta sede no meio do caminho, ou que eu levasse uma garrafa d'água. Esse é o primeiro passo, tá? É o aprendizado contínuo que você tem que estar disposto a se submeter para simplesmente não construir mais ansiedade em cima de nada. Quando você consegue dar esse passo e tem essa experiência e sabe que é preciso, quanto mais você aprende, aprender mais ainda, o segundo passo disso é uma automotivação acentuada. Então comemora as tuas conquistas. Comemora que você já conseguiu levantar quando o despertador tocou. Comemora que você conseguiu pôr a melhor roupa que você tinha para atividade física. Comemora que você conseguiu sair de casa. Comemora que você conseguiu começar a atividade física. Não precisa terminar, você está começando um passo de cada vez. Isso aí vai ser automotivação e positividade em cima de automotivação e positividade. Por isso que eu falo que é uma forma acentuada. Isso vai te puxar para frente e para cima sempre, mais e mais. E aí você alcança o terceiro ponto dessas coisas mais importantes que acontecem, quando você faz e a motivação vem. Que é uma liberdade, um poder muito grande de crescimento e desenvolvimento pessoal. Isso aí vai refletir em todos os cantos da sua vida. Na tua parte
pessoal, que vai refletir na parte profissional, pessoal com teus amigos, com a tua família, com teus filhos, teus pais, enfim. Com certeza, o teu poder mental, essa felicidade gerada, vai influenciar e vai iluminar todo mundo que estiver ao seu redor. Conhece aquelas pessoas que sempre quando a gente pergunta, e aí, seu Zé, tudo bem? Tô doente, tô com dor nas costas. Ele nunca vai estar bom, porque ele quer estar ruim. Então comemore, celebre esses seus momentos de vitória, de felicidade, para que isso te puxe cada vez mais além dos seus limites. As pessoas que são automotivadas evitam o fracasso e o conformismo. Olha só, como assim? Ninguém gosta de fracassar, de se conformar com isso. Mas às vezes é isso que você está treinando a tua mente a procurar quando precisa de uma resposta rápida para alguma coisa, simplesmente porque é mais fácil. O despertador tocou, poxa, vou ter que levantar, tá frio, o sono tá bom. Vou ter que sair de casa para andar, vai cansar. Depois eu vou chegar no trabalho cansado. Olha só, você está se acostumando com o fracasso e se conformando com isso. E treinando a tua mente a trabalhar sempre nessa frequência. É um acúmulo de negatividade. Isso não vai gerar mais ansiedade. Isso vai aumentar ainda mais a ansiedade, os limites que você já tem. Quebra isso então. Não precisa sair para fazer uma caminhada ou fazer um exercício, pegar a bicicleta e andar muito longe. Acorda mais cedo. Simplesmente para fazer um alongamento na sala ou para começar alguma coisa, para dar uma volta no quarteirão. Se você tiver um cachorro, pega o cachorro, anda até a esquina e volta. O começo é o começo. E você precisa só desse começo para que a motivação te puxe para frente cada vez mais. E desistir, frente a qualquer desafio logo de início é o erro mais comum que todas as pessoas cometem. Toma cuidado com isso então. E olha para você, porque quando a gente olha para a grama do vizinho, é muito mais fácil a gente tomar conta da vida das outras pessoas, não é? A gente resolver problemas dos outros é muito simples. Sempre olha para problemas dos outros e tenta resolver, mas esquece dos nossos. E o erro mais comum das pessoas ansiosas é simplesmente desistir de início. Ah não, vai dar trabalho. Ah não, eu estou cansado. Ah não, aqui tá bom. Tá ruim, mas tá bom, pode ser que piore. Para com esse tipo de mentalidade. Acredita em você. Se você não acredita em você, quem vai? Se mexe, dá o primeiro passo. Quando você sai da inércia de estar parado e começa a se movimentar, aí sim você consegue ver muitos frutos a serem colhidos e que vão ser colhidos à medida que você quiser fazer mais sempre. E o melhor jeito para buscar a sua motivação é sempre se basear não só na celebração de pequenas vitórias, que é muito importante, mas principalmente direcionar todas essas pequenas vitórias em direção a um sucesso maior, ao seu objetivo. Ao invés de simplesmente celebrar pequenas vitórias, mas cada uma para um lado. Olha só, pensa no que eu falei agora. Se você celebrar pequenas vitórias, isso é muito importante. Mas o mais importante disso é que você celebre pequenas vitórias sempre na mesma direção. Ao invés de ficar contente, tudo bem, eu já consigo celebrar pequenas vitórias, mas mesmo assim eu nunca alcanço nada maior. É porque talvez você esteja comemorando pequenas vitórias e se conformando só com aquele pouco em várias direções. Então tenta resolver um problema de cada vez. Foco em uma solução de cada vez. E comemora. Porque daí pequenas vitórias somadas na mesma direção vão te estimular e vão te levar a muito mais além do que você imagina. Pense dessa forma então. Organiza tudo aquilo que você está fazendo hoje. Tenta pensar no que você pode comemorar que, somado com aquilo que você já vem comemorando, te leve além.
E não simplesmente comemore um resultado A e depois com um resultado em outra área, em outro lado, e depois, mas e aquele primeiro resultado? Parou lá? Toma cuidado com isso. Priorize sempre as suas atividades. Vamos lá, olha só. Organiza tudo isso. Organiza as suas atividades, prioriza tudo isso e pensa naquilo que você quer. Quando você encontra a razão que te direciona a uma motivação, aí você explode. Aí você é puxado por essa motivação, baseado numa razão, para conquistar todos os seus objetivos. Lembra que a automotivação é quando você se autoestimula através de uma razão própria, deve ser combinada com essa motivação externa, aquilo que te chama para lá. Quando você é estimulado através de uma razão, não interna sua, mas algo que te leva a conquistar algo maior. Algo que faça sentido para você. E lembra que 3 coisas acontecem quando você simplesmente não fica parado esperando a motivação chegar para fazer alguma coisa. Quando você simplesmente se joga e faz, 3 coisas acontecem. A primeira delas, o aprendizado contínuo. E você vai sempre aprendendo e se automotivando mais. Isso gera essa automotivação acentuada. Porque quanto mais você aprende, melhor você faz, mais você conquista, mais vai querer aprender, melhor fazer para conquistar mais ainda. E isso te leva a essa liberdade e crescimento pessoal que eu falo tanto. E olha só, você não tem que melhorar no trabalho, ou melhorar na família, ou melhorar com os amigos. Quando você faz isso dessa forma, pensando em você antes de mais nada, isso vai refletir na tua parte social com os amigos, na tua parte familiar com teus pais, teus filhos, e principalmente na tua parte profissional, no teu trabalho. As pessoas vão ver isso. Ao invés de escutar você fazendo, você falando, elas vão te ver fazendo. E quando as pessoas veem você fazendo, isso vale mais do que muitas palavras. Portanto, jamais espere a motivação chegar para que você comece algo. Simplesmente comece, que a motivação vem. Lembra do caminhão das pedras? Quanto mais o caminhão anda e chacoalha, mais as pedras se encaixam. Comece sempre pensando em algo maior. Pense em ser a razão que te motiva e que também motiva outras pessoas. E seja você o melhor exemplo para outras pessoas e o melhor exemplo que outras pessoas podem querer buscar quando procuram por uma motivação. Inspire outras pessoas, porque isso vai te inspirar cada vez mais. Quando você vê que aquilo de positivo que você está fazendo inspira outras pessoas e motiva outras pessoas, isso vai voltar para você e vai te inspirar. É como um vício, vai te viciar a querer fazer mais e mais sempre, toda vez. E como uma frase de efeito que eu sempre uso, Dalai Lama já dizia que seja você a transformação que você quer ver no mundo. Comece por você mesmo, sendo aquilo que você espera chegar até você. Aquilo que você quer ter de volta do universo.